Atos 26, versículo 1. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados, pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto aos pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto.
porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falaram um com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte, ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. A palavra venturoso no versículo 2, o Darby traduz como feliz, happy. Interessante Paulo falar isso. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas, de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo que eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então a plateia de Paulo agora aqui, o rei Agripa, ele estava envolvido com política, e Paulo sabia que ele foi criado no sistema judaico, com certeza ele aprendeu o judaísmo, diferente de Festo, que era um estrangeiro, era um gentil. Também sabia de algumas coisas, mas de ouvir, tratava as coisas como superstição. Então Agripa aqui é um judeu. Paulo se considera feliz de estar agora diante desse rei e vai poder testemunhar, pregar o evangelho, como nós vamos poder ver na sequência. Agripa e a plateia toda que veio junto com ele se juntou para receber o rei. E também a gente vê Deus preparando toda a circunstância para se cumprir os propósitos de Deus. Isso a gente pode ver lá no versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho. Então Paulo traz luz que era Deus que estava guardando ele. Deus usou os instrumentos que tinha, usou Festo, usou aquele centurião que ouviu Paulo lá em Jerusalém, que escoltou ele. Paulo que fala que Deus socorreu ele para ele dar testemunho. E Paulo com certeza lembrou do que o Senhor Jesus falou para ele, que ele estaria diante de reis. Um dos motivos que Paulo estava feliz, apesar da circunstância. Nós temos que lembrar que faziam 2 anos que Paulo estava preso aqui. Longa data. Preso, nós imaginamos como é que é uma vida, né, no cárcere. Não é uma vida fácil, sofrimento. Apesar que Paulo ainda poderia receber visitas de irmãos, mandar cartas, mas ninguém gosta de estar preso. Então, com certeza, Paulo sofria aqui. Como ele escreve em várias cartas, né, sobre as prisões, as perseguições, ele cita as prisões, né, como oposição, né, que ele sofreu. Então, aqui é um dia feliz para Paulo, que ele vai estar dando testemunho perante Agripa. Conhecedor, como ele fala no versículo 3, que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Costumes e questões é a palavra que Paulo usa, se referindo a essa bagagem que o rei Agripa já trazia. Versículo 4 e 5, a minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem. O irmão John Kemp comenta desse capítulo, humanamente falando, Paulo poderia dizer que naturalmente, era um excelente fruto de Israel. Judeu, obediente, zeloso pela lei. O irmão John cita que ele era um fruto exemplar. Se nós fôssemos botar ele numa escala humanamente judeus, ele estaria no topo da lista. Nós sabemos outros detalhes, né? Criado aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras. Paulo revela numa das cartas que ele conheceu o pecado apenas pela cobiça. Ninguém poderia acusar ele, como nós temos comentado desde o capítulo passado, de transgredir a lei ou alguma acusação moral. Dentro do judaísmo, ele estaria, né, no topo do judaísmo. Interessante esse pensamento.
Ele fala no versículo 4 e 5 isso. O 5, ó, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então a gente sabe que os fariseus eles eram rigorosos, eles eram exigentes. E Paulo está dizendo que ele viveu isso. Antes da sua conversão, né? É claro. Versículos 6 e 7, Paulo vai estimular o conhecimento que Agripa tinha, trazer à tona em relação à promessa. Versículo 6, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Versículo 8, pois que julgo-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo faz uma pergunta aqui para Agripa. Então o assunto, acho que é 2 ou 3 capítulos que nós já vemos estudando desde que Paulo foi preso, o ponto é esse, a ressurreição dos mortos. O mesmo ponto que onde os atenienses pararam de ouvir Paulo lá no Areópago, quando ele falou de ressurreição, eles não quiseram ouvir mais, né? Sobre isso te ouviremos outra vez. Nós temos um versículo que fala, né, que a fé é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, para o homem cético, ressurreição, falarmos de ressurreição é conto de fadas, é inconcebível, né, para a nossa mente, que é ensinada desde pequeno, enganada, né, pela ciência, pela evolução, e falar em ressurreição. Uma coisa que foge à nossa capacidade, né, humana de entender isso. E aí nós temos que confessar que só Deus pode fazer uma coisa dessa, né? Dar vida a alguém. E realmente só Deus pode fazer alguém ressuscitar. Lembrei quando Deus pede para Moisés ir tirar o povo do Egito, ele faz alguns sinais. E os magos do faraó repetem os primeiros sinais que Moisés faz. Mas quando Moisés transforma a areia em piolhos, eles não conseguem fazer. É o dar vida. O inimigo tem poder também, mas ele é limitado. Dar vida, só Deus pode dar a vida. E muito mais é ressuscitar alguém. Paulo vai contar a história dele como perseguidor, do versículo 9 até o 12. Quanto ele perseguiu, por zelo, castigou, enfurecido, ele fala da raiva dele no versículo 11. E a partir do 12 ele começa a contar realmente o que aconteceu com ele, o que mudou, ponto onde Deus tocou na trajetória de Paulo, que mudou, né, o pensamento dele, de perseguidor, ele passa agora a um seguidor de Cristo, a um apóstolo de Cristo. E essa história que ele conta aqui, que ele perseguiu, que ele recebeu o poder dos sacerdotes, recebeu cartas, e isso eles não poderiam negar, né, porque era uma coisa que os acusadores de Paulo viram isso. Ele fala isso lá no versículo 5. Se eu quiser testificar, sabendo de mim desde o princípio, entre parênteses, se eu quiser testificar. Lógico que quando há uma disputa para condenar ou livrar alguém, vai se omitir os fatos que não vão trazer vantagem, né, na questão, e vão se amplificar os que realmente interessam. No caso, não é interessante para os judeus dizer, um dia ele estava aqui do nosso lado, agora ele se converteu. Mas Paulo traz isso à tona, que um dia ele já foi perseguidor, um dia ele já teve o aval, né, dos judeus para perseguir os cristãos. No versículo 12 ele fala isso. Sobre que indo, então, a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes. Então, Paulo já teve do outro lado também. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do céu, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. O irmão, no áudio que eu escutei desse capítulo, fez uma aplicação bem interessante nesse versículo aqui, que na cruz aconteceu o contrário. Quando o Senhor foi à cruz, ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. Então Deus se retirou e houve trevas, enquanto o Senhor estava sendo julgado, levando sobre ele nossos pecados. E quando o Senhor aparece a Paulo, ao meio-dia, uma luz que excedia o esplendor do sol, fazendo a associação, né? Deus
se revelando de uma forma que não tem como não notar essa luz, né? Não tem como a gente... O sol, vamos botar um chapéu, vamos fazer que não estamos vendo, né? Uma luz que excedia o sol. Paulo não teve como fugir disso. Era Deus chamando Paulo, o próprio Senhor se revelando para Paulo. E o contraste que foi na cruz, o Senhor teve que passar por trevas, levar sobre seus pecados, para agora Paulo receber o ministério da graça, o evangelho da graça, e poder levar essa mensagem. Também se pode fazer outra aplicação aqui, essa luz que Paulo viu, em relação à verdade que ele foi recebendo gradativamente, em relação a essa nova dispensação. Mais adiante ele mesmo fala, no versículo 16, pensando na verdade, né, que Paulo recebeu: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então isso o Paulo ouviu do próprio Senhor Jesus. E foram as outras vezes que o Senhor apareceu para Paulo para trazer luz, né, sobre essa dispensação. Na conferência de Floripa, eu conversei com o irmão Robert, e o irmão Robert menciona que pelo menos 7 vezes nós temos nas Escrituras que Paulo viu o Senhor para receber ou consolo, ou verdades, ou instruções. O irmão sugere que pelo menos 7 vezes o Senhor apareceu, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então essa luz, versículo 13, Paulo vai dar o testemunho que nós temos que 3 vezes em Atos, né? Atos 9, Atos 22 e 26. Cada vez que Paulo conta, existem detalhes que ele menciona numa vez e outras vezes não. Uma coisa interessante é que a luz que é mencionada, ela vai aumentando progressivamente, desde Atos 9, se nós ver lá. Podemos ver Atos 9, 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente me cercou um resplendor de luz do céu. Aqui ele fala um resplendor de luz do céu. Atos 22, 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz. Agora é uma grande luz do céu. E agora no nosso capítulo 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Cada vez que Paulo conta, essa luz está mais forte, está mais forte. Nós podemos aplicar no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Quanto mais nós vamos conhecendo o nosso Senhor, mais recebendo revelação dele através da sua palavra, mais essa luz vai brilhar diante de nossos olhos. Mais as coisas passageiras aqui dessa terra perdem o valor, e as coisas que o Senhor nos promete na eternidade crescem, né, diante de nós. A avaliação dessas coisas, o peso, ela vai sendo alterada conforme nós vamos recebendo luz do Senhor, aprendendo. A nossa medida vai mudando, né? Sempre aumentando o valor das coisas que são eternas, o valor que tem o nosso Senhor Jesus diante de nós, em contraste com as coisas desse mundo que são perecíveis, são temporárias, vão ficar aí e vão perecer. Aqui no versículo 14 ele fala que o Senhor falou em língua hebraica. Parece que ele não fala nisso nos outros 2 vezes. Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa te é recostar com os aguilhões. Disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Nós sabemos que aqui foi, em Atos 9, Paulo conta que foi batizado. Ananias batiza Paulo, mas Paulo não menciona isso aqui. Paulo vai mencionar uma coisa bem interessante aqui. Nós já lemos o 16, vamos ler o 17. Livrando-te deste povo. O povo que se refere aqui aos judeus. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. O Senhor ia dar suporte a Paulo, livrando ele da perseguição dos judeus e também de todas as provações que ele ia ter diante dos gentios, que nós sabemos que houve perseguição também. E podemos lembrar de Diótrefes, podemos lembrar dos donos daquela escrava, todas as vezes que Paulo foi perseguido por causa do Evangelho. Então o Senhor prometeu para ele que o Senhor ia guardar ele, livrante desse povo e dos gentios que agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter em luz
e do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então aqui é um resumo da obra que Paulo recebeu, da comissão que Paulo recebeu do Senhor Jesus, abrir os olhos das trevas e os converterem à luz, e do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, bem condensado aqui, nós sabemos que tem muitas outras verdades que são incluídas nessa obra. A gente pode aproveitar e ler lá em 1 Coríntios 15, o evangelho que Paulo pregava completo, é muito precioso. 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é, que creres em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Podemos parar aqui. É sempre bom a gente voltar e bater nessa tecla. O evangelho que Paulo pregava, aqui ele resume em remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Nós temos várias alertas e avisos que esse evangelho ele ia ser distorcido. Mesmo no tempo apostólico aqui, já havia outros evangelhos. Paulo alerta sobre isso. Judas também alerta na sua carta que converter em dissolução a graça de Deus, torcer esse evangelho, voltando a pensar na luz, né? Justamente ao contrário, direcionando os nossos pensamentos, os nossos olhos para as coisas terrenas, usando a própria palavra, usando as promessas feitas para Israel. Isso é distorcer o evangelho da graça de Deus. Fazer nós pensarmos ou levar as pessoas a pensarem nas coisas daqui, em querer viver aqui, em querer receber as bênçãos aqui. É justamente o oposto. É bênçãos na glória com o nosso Senhor Jesus. Bênçãos futuras. Ressurreição de mortos. É o que o homem terreno ele não entende, não aceita e nem espera. O evangelho da graça de Deus, como lemos lá, e ressuscitou o terceiro dia. O Senhor Jesus como o primogênito da ressurreição. Então esse é o evangelho que Paulo pregou desde o início, que ele viu o Senhor Jesus, incessantemente entre os gentios, para os judeus também. E é o mesmo evangelho que Deus vem usando para salvar o homem desde então, desde os tempos apostólicos até hoje. Hoje não existe outro poder sobrenatural além do evangelho de Deus e da palavra, né, que pode levar alguém a chegar à ressurreição dos mortos e ao céu com o nosso Senhor Jesus, a não ser o evangelho da graça revelado pelo Senhor Jesus a Paulo. Uma revelação completa, fácil de entender. Eu estava pensando hoje, enquanto nós partimos o pão, que a primeira vez que os judeus cantaram foi quando eles foram libertados do Egito. Deus tirou eles do Egito. Quando chegaram lá, Moisés estava tão feliz que cantou para Deus. Eu estava pensando que exatamente nisso. Qual era a promessa que eles tinham? Pô, eles foram libertados de um rei, que era tirano, e iam ganhar uma terra onde eles iam poder viver tranquilamente. Essa era a promessa deles. Eles estavam contentes com isso. E hoje, na revelação que nós temos o céu. Deus quer nos dar o céu com o seu próprio Filho. São promessas infinitamente superiores. A revelação que nós temos hoje é infinitamente superior. A graça de Deus se revelando para nós e tudo o que Deus quer nos dar. O irmão falou hoje, não cabe, é imensurável. Coerdeiros com Cristo não cabe no nosso pensamento. Tudo que Deus quer nos dar a nós e a todos aqueles que receberem esse evangelho, depositarem os seus pecados na obra que Deus fez na cruz. Como Paulo resume aqui, né, no seu discurso, remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Mas nós sabemos que não existe sorte. É uma bênção de Deus. Aqui pode ser traduzido como herança também. Versículo 18, o final ali, ó. A fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados, pela fé em mim. Nós sabemos que não é sorte,
Deus é soberano, Deus vai salvar o homem, independente da sua rebeldia, independente da sua maldade. Deus executou a obra no seu próprio Filho, pagou a dívida, e agora muitos vão ser salvos. Muitos vão ser salvos. Pensando na parábola da grande ceia, aquele homem manda preparar aquela ceia e manda convidar, pensando nos judeus que rejeitaram, e depois eles não quiseram ir à festa. E aí vem o servo e diz: ainda há lugar. O Senhor fala: vai pelos valados, pelas ruas, os obrigam-os a entrar. Então Deus vai encher a sua casa, Deus vai fazer, como fez Paulo aqui, olhar para o nosso Senhor Jesus, olhar para o Filho de Deus, e ser constrangido por esse amor. Literalmente como Paulo foi, né? Constrangido, de perseguidor, se tornou um apóstolo. Tem um versículo que me chamou a atenção aqui. Versículo 16. Mas levante e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto. As coisas que tens visto. Sabemos lá que em Apocalipse 1 e 2 e 3, refere-se à igreja. Pode ser que alguns irmãos tenham dificuldade de enxergar as cartas que são escritas ali em Apocalipse como proféticas. Tem um versículo no capítulo 1 que é uma chave para entender as cartas que são escritas no capítulo 2 e 3. Apocalipse 1, versículo 19. O próprio Senhor revelando para o apóstolo João aqui o Apocalipse. Versículo 1 e 9, para nós entender o contexto. Apocalipse 1, 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro da aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envio a 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Até que tá bom. Agora vamos ler o versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto. Mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então aqui é o próprio Senhor Jesus falando para o apóstolo João aqui. A chave para entender Apocalipse é esse versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então as coisas que tem visto era toda a revelação ali que João estava recebendo. As que são seriam as cartas para a igreja, que são as coisas concernentes a essa dispensação. E a que depois dessas há de acontecer é depois que a igreja for arrebatada, quando voltar ao tratamento de Deus com os judeus. Nós lemos ali as coisas que tem visto e daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, como o apóstolo dos gentios, e como ele trouxe a doutrina da igreja, eu queria aplicar, né, as coisas que tens visto como a doutrina de Paulo, o que é concernente para essa dispensação, que o próprio Senhor falou isso para ele. O próprio Senhor ia aparecer para ele para ser revelada a Paulo. Então as coisas que são as coisas que condizem com a dispensação que nós vivemos, que são as 7 cartas aqui, que tem no capítulo 2 e 3, o testemunho da igreja na terra, do seu início até a volta do Senhor. Então é bem precioso esse estudo, que o Senhor está no meio dos castiçais, como nós lemos lá, no versículo 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. O Senhor Jesus no meio do testemunho, julgando o que está errado e elogiando o que está certo, é o que nós temos nessas cartas,
e elas são proféticas, nos contando o que ia acontecer desde o início até a volta do Senhor Jesus. O estado que estão as coisas, e nós sabemos, né, que nós estamos vivendo hoje Laodiceia, que é a última carta. Paulo segue, versículo 19 e 20, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Queria chamar a atenção aqui para esse versículo aqui. Ele pode ser mal aplicado, o versículo 20. Se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Primeiro, a conversão. Depois, as obras. Não o contrário. Não as obras e depois a conversão. É bem claro aqui. Que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. As obras são consequências. É consequência. Fazendo a aplicação. Por que nós pecamos? Nós pecamos porque o pecado nos foi... Herdamos pecados desde Adão. E na hora de dar fruto, né, o pecador ele vai dar pecados. Agora, após o novo nascimento, após que Deus nos injetar vida em nós somos recém-nascidos. Conforme nós vamos crescendo, nos alimentando da palavra, das coisas espirituais, nós também vamos dar frutos, por consequência da nova vida que nós já temos. Por consequência da presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, é primeiro a conversão, e conversão, os irmãos batem essa tecla. É uma mudança de trajetória. Nós estávamos indo para um caminho, viramos ao contrário. Muito claro aqui no versículo 18. Das trevas para a luz. Então, uma conversão, ela vai ser notável. E obras de arrependimento, depois. Consequência. O que pode acontecer, como a gente vê na agricultura. Pode acontecer que a planta fique doente, de ventos, de chuva, de animais batendo na planta, e caiam os frutos, caiam as flores, e não dá os frutos. Isso pode acontecer. É possível se ter uma pessoa salva, mas sem frutos para Deus. É possível. Podemos pensar em Ló. Ló, um homem salvo, mas sem testemunho, sem frutos para Deus. Quando a gente fala em obras, a gente pensa... A primeira coisa que vem é que nós temos que fazer alguma coisa. Fazer. Mas o testemunho é uma obra. O testemunho já é uma obra. Nós mantemos uma posição, mesmo que nós ficamos parados. Manter a nossa posição é um testemunho. Não precisamos nem caminhar nem correr. Só em manter uma posição já é uma obra. Lembro também daquele versículo, né? As obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Primeiro a salvação, depois... O Mário Persona que fala isso. Depois as obras. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro a nossa comunhão com o Senhor, depois nós vamos anunciar a mensagem. Se nós não estamos encorajados, não temos certeza da salvação nem para nós, como que nós vamos poder, né, falar de salvação para alguém? Primeiro o arrependimento, depois as obras. Aqui fala obras dignas, né? Então, muito cuidado com o que nós vamos fazer usando o nome do Senhor. Muito cuidado que nós estamos usando o nome do Filho de Deus, próprio Deus. Nós devemos ser diligentes em tomar cuidado. O que nós vamos fazer, né, para o Senhor? A palavra nos exorta, né? Fazei todas as coisas como para o Senhor, mas nós devemos ter cuidado, né, para não trazer desonra a esse nome. Que pode acontecer isso. Nós, como filhos, trazemos desonra a Deus, ao nome do Senhor Jesus.